Vamos lá para Brasília, o André Anelli, mudando completamente de pato para ganso, porque enquanto tudo isso está acontecendo no Rio Grande do Sul, enquanto os ministros do governo estão acompanhando o presidente ali, diversos ministros acompanhando o presidente lá no Rio Grande do Sul, nesse anúncio que nós vimos há pouco, ontem houve um chamamento do presidente Lula para pedir o cargo do presidente da Petrobras. E aí, claro que isso desencadeia uma série de outros acontecimentos e eu quero ouvir de você como tudo isso caminhou. Boa tarde, André Anelli. Ainda está caminhando, né, Aros? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Diversas repercussões ao longo do dia, a gente cita uma delas que é do líder do governo na Câmara, o deputado federal José Guimarães. Ele acabou minimizando os impactos da demissão do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Ele afirmou que mudanças no comando da estatal são rotineiras e que o presidente é quem tem o poder de demitir ou de nomear. Do outro lado, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, disse que Lula demitiu o presidente da Petrobras ontem não por conta dos defeitos dele, mas por levar minimamente em consideração valores de mercado, que, segundo Rogério Marinho, seria, então, uma das poucas virtudes de Jean Paul Prates. O senador oposicionista disse ainda que a demissão também representa mais intervencionismo e aparelhamento da maior empresa do país. Antes dessas repercussões políticas, o próprio Jean Paul Prates fez comentários com amigos a respeito da demissão que ele sofreu ontem. O repórter da Jovem Pan no Rio de Janeiro, Rodrigo Viga, teve acesso a uma carta em que Prates disse que a missão dele foi precocemente abreviada na presença regozijada de Alexandre Silveira e Rui Costa. Essa referência aos ministros da Casa Civil e de Minas e Energia se deve pelos embates vividos nos últimos dias que colocaram o presidente da Petrobras em um lado oposto ao defendido pelo governo. As discordâncias, a gente relembra, que passavam pela política de investimentos da estatal e, mais recentemente, de forma até mais grave também, a distribuição dos dividendos extraordinários da estatal. A amigos próximos, Jean Paul Prates teria dito que, depois da demissão que ele sofreu ontem, ele pensa em deixar o Partido dos Trabalhadores, que, segundo ele, está condenado a envelhecer. Até o momento, o presidente Lula ainda não se manifestou publicamente sobre essas críticas e nem sobre a demissão propriamente dita. Aros. Obrigado, André Anelli. Você volta daqui a pouquinho com mais informações direto de Brasília. Eu só consigo me lembrar, Fábio Piperno, de Cazuza. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu acho que claro que uma troca de presidente de comando da Petrobras, e foram muitas nos últimos anos, é sempre um evento importante, muito sensível e claro que provoca aí uma certa comoção. Ele é um quadro, Prates é um quadro do PT, foi senador pelo PT, senador eleito, e agora então é trocada por uma figura que também já passou aí, enfim, exerceu outros cargos aí no governo e tal. Mas não se trata de um evento maniqueísta, né? Os bonzinhos de um lado e os errados do outro. Os dois lados têm posições que devem e podem muito ser discutidas, sim. Os dois lados, você diz, o governo e a empresa. O Prates e o presidente. Por exemplo, Alexandre Silveira, o governo. Então, é óbvio que na questão dos dividendos, eu acho que o Prates se colocou do lado correto. Mas também é verdade que há uma parte do governo, não todo, é verdade, que defende exploração de petróleo na margem equatorial. E o Prates não. Então, a nova presidente da Petrobras, sim. Então, são muitas questões que se colocam. Agora, o líder do governo, ele dizer que as trocas são rotineiras, eu acho que é mais um comentário infeliz de alguém que não está fazendo o trabalho direito.
E, aliás, quando eu digo que não está fazendo o trabalho direito, eu queria chamar a atenção aqui, até para algo que discuti muito em rede social ontem à noite, que ontem o presidente Arthur Lira anunciou um comitê de crise aí para cuidar da questão dos Yanomamis. Sim. São 15 deputados integrantes, os 15 de oposição. 13 dos quais, inclusive, assinaram recentemente um pedido de impeachment do presidente Lula. Então eu queria saber do líder José Guimarães por que não há ninguém do PT, ninguém do governo integrando essa comissão que vai entregar de bandeja um tema que foi maltratado lá atrás e que, aliás, agora provavelmente vai trazer conclusões bombásticas e que ele, José Guimarães, provavelmente vai ter dificuldade para responder. Fala, Langani, você está se coçando aí na cadeira, já sambou de um lado, sambou do outro. Você lembra do seu boneco? Você lembra do seu boneco? Lembro. Chefe, eu vou responder de costas. De costas. Pro Piperno, entendeu? É o seguinte, Piperno, sabe por quê? Porque não tem articulação, não tem plano, não tem governo. É por isso. É por isso que entregou. É por isso que entregou de bandeja. Não tem plano, não tem articulação. É remédio o tempo inteiro. Fala, Segré. Nos últimos dias, nós temos nos ocupado, como deve, a tragédia do Rio Grande do Sul. E não mencionamos, por uma questão, obviamente, de pauta, de agenda, de importância, uma questão que foi tratada no STF, que foi a constitucionalidade da lei das estatais, com uma observação. A lei das estatais, prevista no passado, determinava que não poderia ser colocado na presidência, na diretoria estatais, pessoas, por exemplo, que tenham participado na campanha política ou pessoas com determinadas características que não fossem técnicas. O Aloysio Mercadante, por exemplo, foi feito para que Aloysio Mercadante entrasse como presidente do BNDES. O curioso é que, mesmo sendo uma lei que foi determinada pelo STF como constitucional, se manteve a excepcionalidade do Prates, por exemplo, e do Aloysio Mercadante. Eu não sei como figura, não conheço o histórico da pessoa que vai ser agora presidente da Petrobras. Mas a curiosidade que me chama a atenção é que, por exemplo, na desoneração da folha, foi determinada democraticamente pelo ministro Zanin, que era inconstitucional. Isso obrigou a negociação entre o Executivo e o Legislativo, mas não entendi. Se é inconstitucional, não deveria ter possibilidade de negociação. Sim. Ou é inconstitucional, ou é constitucional. Aqui a interpretação é inconstitucional, mas só a partir do ano que vem. A partir desse ano, mantém a anterior. Essa determinação das estatais é constitucional, sim. Não pode colocar político nas estatais. Porém, vamos deixar que essas determinações do governo Lula fossem colocadas aí. Lembrando que o Derrite, por exemplo, está no conselho da CETESB e do metrô. Não, mas isso não justifica, um erro não justifica outro erro. Eu estou dizendo o seguinte, aqui é sempre lembrado o Mercadante. Porque a bancada direita jamais diz que essa lei está errada e tal. Eu sei que a tua vida defender a esquerda cada vez está mais difícil. Então, mas defender o Derrite você... Não, eu não defendo o Derrite. Então, vamos ser claros. Mas está errado, tem que estar errado para todos. Só que o exemplo é sempre o Mercadante. E não é, jamais alguém cita o Derrite na CETESB e no metrô. O ponto não é esse. O ponto é ter uma lei constitucional que é reconhecida pelo Supremo Constitucional, mas cria um período de exceção onde a inconstitucionalidade é legalizada. Esse é o absurdo. Quantas pessoas foram indicadas não importa. O que importa é a atitude da Suprema Corte como guardiã da Constituição, que interpreta que a lei é constitucional, mas que a inconstitucionalidade cometida durante um tempo de decisão monocrática passa a valer. Isso é um total absurdo, é um desvio de função de um órgão que deveria zelar pela Constituição. Quanto à decisão da Petrobras, mostra duas coisas, e aí como que eu digo que é o mal do populismo. O Brasil, há 8 anos, teve 8 presidentes na Petrobras. Por quê? Porque os presidentes da República acham que eles são donos da Petrobras e que a Petrobras tem que fazer o que ele entende e não o que é importante para a companhia. Então, o populismo vem desvirtuando a Petrobras há muito tempo. Por isso que é fundamental, e óbvio, não vai ser nesse governo, mas a sociedade retomar a discussão da privatização de uma estatal, porque ela nunca vai cumprir o seu papel
de ser uma empresa eficiente. E uma empresa eficiente que tem a responsabilidade de relação. Não, lógico que não é. Olha eficiente. só o que está acontecendo. Vamos agora desvendar por que Prats é demitido. Como é que é essa bateção de cabeça? Primeiro, o governo tenta manter monopólio de refinaria, restatizando a empresa como quer comprar de novo aquela refinaria da Bahia. O que é um total absurdo, que é um descaso. O governo tenta interferir no preço do mercado, deixa de ter a paridade internacional para poder ditar preço. Tudo isso é intervenção política indevida numa empresa de capital aberto que tem acionistas na bolsa. Não existe isso. Por isso, é hora de repensar isso. Todo presidente da República acha que ele é dono da Petrobras. E isso é o que eu chamo de populismo. Não é. Os donos da empresa são os seus acionistas. E o governo é um acionista importante, mas não é o único acionista. Então, ou estatiza, vai lá, compra no mercado todas as ações e passa a ser uma empresa unicamente estatal, ou privatiza. Essa governança não funciona, ela é trágica. E isso mostra essa sequência de 8 presidentes em 8 anos. Nenhuma companhia sobrevive com 8 presidentes durante 8 anos.